Bom, basicamente, o Henrique, vou te mostrar aqui o que você vai precisar avaliar basicamente lá, né? Nada demais. Então eu estou usando aqui o usuário e senha que eu te passei e eu entro com o usuário suporte, que eu vou virar root, e a partir desse momento eu acesso o, o PG PSQL pelo usuário Postgres. Beleza? Então aqui eu acesso o Postgres e ele está conectado dentro do banco mesmo, tá? Tá conectado no banco, o PG Pool faz somente o direcionamento. É somente o direcionamento, tá? E se você saber em qual servidor tá o Postgres, em qual o PG Pool tá conectado, você pode usar a função inet server addr, que vai trazer o IP do servidor. Tá bom? Esse IP aí tá lá no... é o que o PG Pool tá apontando. Então se por acaso ele mudar é porque houve uma falha no master e o slave assumiu. Mas provavelmente você vai ser alertado aí via e-mail. Bom, o que mais você pode utilizar aí no PG Pool se houver necessidade, tá? Se houver necessidade de você por algum motivo parar o PG Pool, você pode utilizar aí o próprio service PG Pool 2 menos, no caso stop, menos m fast. Quando você fizer isso, ele vai tentar desligar o PG Pool, porém ele não vai conseguir, porque a aplicação ela fica pendurada no banco. Então você vai precisar executar esse comando, tá? Abrir uma outra janela, conectar novamente no PG Pool, do PG Pool conectar no master e mandar parar o Postgres por lá, usando aqueles comandos que a gente aprendeu, tá? Que eu te mostrei aí no curso. E depois que você parar o Postgres, o PG Pool vai parar automaticamente, tá? Outra coisa que precisa saber aí, se por acaso houver necessidade. O PG Pool ele armazena alguns dados dentro de var log postgres, tá? Dentro de lá vai ter um tal de PG Pool status. Então se eu abrir esse arquivo, ele vai trazer para mim aqui up ou down. Esse up ou down é para mostrar se o servidor está ativo ou não. Se ele tiver down, significa que ele fez a virada para o outro, tá? Então pode acontecer de ele se perder, caso haja alguma falha aí, né? Não aconteceu, mas pode acontecer. Então você vai parar o PG Pool e remover esse arquivo, né? Excluir esse arquivo e subir o PG Pool novamente, tá? Isso aí se por acaso acontecer algum problema com o PG Pool, tá? Não com o banco. Outra coisa que precisa lembrar também é que muitas vezes quando você para o PG Pool, pode acontecer dele não remover os arquivos que ficam dentro do var run. Então se eu for lá no var run Postgres e olhar os arquivos aqui dentro, costuma ele não remover esses arquivos de forma correta. Então eu tenho que ir lá removê-los manualmente, tá? Então na hora que você for remover, você pode simplesmente remover eles aí como rm-rf, que ele vai apagar todos os arquivos, tá? Somente se você tiver problema ao subir o PG Pool, porque pode acontecer de você desligar o PG Pool daquela forma que eu falei, e na hora que você for subir de novo ele dá algum pau, tá? Seja porque ele não conseguiu remover os arquivos, seja por um erro qualquer. Aí você vai lá no var run aí e exclui esses caras, tá? Se você quiser excluir aquele arquivo que eu acabei de mostrar também, que fica no var log, né, que é o PG Pool, ele tá aqui, ó, que é o PG Pool status, você também pode fazer, tá? Pode apagar sem problema nenhum. O PG Pool ele apenas faz um redirecionamento. E se por acaso você precisar mexer nas configurações, o que não vai acontecer, tá? Elas ficam dentro de etc PG Pool. Lá dentro vai ter vários arquivos, tá? Esse arquivo aqui não interessa, ele é basicamente um arquivo para dar autoridade ao usuário a usar o PG Pool. Esse outro aqui é um arquivo de cópia, né? Só um backup. Esse PG Pool, esse Pool HBA funciona como se fosse o HBA do próprio Postgres. Se você fez o curso, você vai lembrar. Basicamente, você só precisa se preocupar com o PG Pool Conf, tá? Eu vou abrir ele aqui rapidamente, só para você
ver mais ou menos o que tem ali dentro, tá? pgpool.conf. Dentro dele aqui ele vai trazer o line headers, que está aberto para todos, a porta padrão, né, 5432, e mais para baixo aqui ele tem esse cara aqui, né, que é o backend hostname 0, que é o asmaster, que no caso é o master, e o backend hostname 1. E ele tá aí com a flag de permitir o failover automático, tá? Com a flag de permitir o failover automático. Significa que ele vai executar esse comando aqui quando houver aí uma falha na conexão com o master. Aqui, ele vai executar esse comando aqui, tá? Esse é o comando que ele vai executar se caso houver aí uma falha no master, tá? Então ele vai criar um arquivo lá no TMP chamado trigger.psql, que ativa um gatilho que faz com que o meu slave se torne master. Tudo bem? Pode ser que ele faça isso, a virada aconteça transparente, ninguém se perceba nada. Só que pode acontecer pelo fato da aplicação ficar pendurada no banco, pode ser que eu precise reinicializar o pgpool, tá? Aí você vai ter que fazer aquela ação que eu te falei, né? Executar aquele service pgpool, vou colocar aqui service pgpool stop -m fast, e depois você vai lá no asmaster e executa o pgctl cluster, a versão no caso, o nome do cluster, e vou dar um stop -m fast. Aí ele vai parar o meu master, né? Eu faço esse comando do master e automaticamente ele vai parar o meu pgpool aqui no meu spgpool, tá? Então agora eu vou conectar no master só pra gente ver aqui como é que tá o master. E lembrando que eu sempre vou utilizar a porta 2222, tá? Ele não usa a porta padrão 22, ele usa 2222. A senha para todos os servidores vai ser a mesma, tá? Todas elas vão ter a mesma senha. Lembrando que eu sempre conecto no Postgres utilizando o usuário Postgres, tá? Então eu vou conectar aqui com o usuário Postgres e eu tô no meu Postgres. Tudo bem? Aqui eu tenho meus comandos pgctl, tá? Se por acaso você precisar de algum comando, você pode pedir no histórico aí. Tudo bem? O immediate se só usa ele em caso extremo, tá? Sempre eu uso aí o fast. Se você tem dúvidas sobre como parar o Postgres, aquelas aulas que eu liberei para você, tem uma aula só para isso. Esse aí é o meu asmaster, tá? Se eu quiser conectar aqui então no meu slave, eu vou sempre utilizar a porta 2222. A senha é igual para todos, isso não muda. O meu slave é o mesmo padrão do meu master, tá? Mesma coisa, vira o usuário Postgres. Meu usuário Postgres tem poder de acessar minha base. Lembrando que ele é um restore, né? Ele é um slave. Então eu posso conferir dessa maneira, fazendo uma pergunta para ele. Ele vai me falar que é true, ou seja, ele é um recover, ele é um slave. Tudo bem? Dentro dele eu não consigo fazer nenhum tipo de escrita, tá? Ele vai estar falando que ele está somente read only. Nesse caso, eu deixei para que seja automatizado. Então tem um serviço, tá? Ele tem um serviço rodando aqui, um daemon, que eu deixei ele rodando. Esse daemon aqui é o responsável por verificar se o master está ativo. Se o master por algum motivo parar de responder, ele vai adicionar um gatilho e vai transformar o meu slave em master. Tudo bem? Então, se você observar, eu tenho dois gatilhos. Eu tenho o do pgpool, né? O pgpool ele vai chamar lá o touch, vai transformar o meu slave em master. E tem o meu daemon do meu rap manager também fazendo isso. Ou seja, se um dos dois falhar, o outro tá responsável. E aqui tem os logs de informação, tá? Do
do meu Rap Manager, né? Do meu daemon do Rap Manager. Então eu posso conferir o que está acontecendo. Log. Beleza? Então aqui ele ainda não fez nada. Por quê? Porque tá tudo normal. Se por algum motivo o meu master parar, ele vai acionar o disparo e vai avisar o que ele fez. Ele vai avisar que durante 60 segundos o master parou de responder. Por esse motivo ele transformou o slave em master e vai falar mais informações ali, tá? Outra coisa, caso haja a necessidade de você fazer transformar o slave em master, o que não vai acontecer, mas caso haja a necessidade, basicamente o comando vai ser pgctl cluster a versão main promote, tá? Feito isso, ele vai transformar o nosso slave aí em master. Tudo bem? Bom, se tiver alguma dúvida, depois você me avisa que eu te falo. Agora, a última coisa que você precisa validar, que na verdade você só precisa validar se o backup está acontecendo, é o servidor de backup. Então eu vou acessar o meu servidor de backup. E simplesmente chamo o comando barman list backup has master. Ele vai trazer para mim os backups que estão sendo feitos e os que foram feitos. Então ele fez esse backup aqui do dia 16/7, esse outro aqui no dia 23, o do domingo passado ele não gerou porque ele deu um erro, e ele vai executar isso todo domingo à meia-noite. Então se eu dar um cron tab aqui, ele vai executar o comando barman backup as master, que vai fazer a execução do backup do meu ambiente, tá? Se você tiver em dúvida de como que funciona o barman, tem uma aula aí também no Sudoers lá que explica exatamente como funciona, beleza? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Bom, em relação ao Postgres seria só isso, tá? O resto é sistema operacional, você já manja, não vai ter dificuldade. Imagino que não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Porque basicamente o ambiente já está autodisponível aí. Se por acaso acontecer dele fazer a virada, você simplesmente tenta fazer o retorno dele, se você achar que dá para fazer. Senão você só me avisa que aí quando der eu faço, tá? Porque em teoria tá tudo certo. Basicamente o que eles devem precisar, às vezes, se forem precisar, é parar o ambiente, né? Parar o Postgres, para que seja feita alguma manutenção, algo do tipo. Aí é aquilo que eu te falei, você entra lá no asmaster, manda parar o asmaster, mas antes de parar o asmaster você precisa parar o pgpool. Por quê? Se você não parar o pgpool e parar o master primeiro, o pgpool vai fazer a virada e vai transformar o slave em master, e a gente não quer que isso aconteça. Então você entra lá no pgpool, para o pgpool primeiro, tá? O pgpool não vai parar porque ele vai ficar travado, mas ele vai estar desligando, tá? E com isso você entra no master, para o master, aí automaticamente o pgpool vai parar, beleza? Basicamente é isso que eu tenho que falar. Qualquer dúvida você me avisa. Falou, maninha, abraço.